Aquilo que você procura fora está bem debaixo do teu nariz e eu vou te mostrar como que você encontra soluções da sua vida bem debaixo do teu nariz. E sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do BA Podcast. Meu nome é Beatriz Almeida e dentro desse podcast a gente literalmente coloca o autoconhecimento em prática, porque não adianta você ter muita informação se você não coloca em prática na sua vida. Então aqui eu espero que após esse episódio você coloque alguma coisa em prática do que eu falar aqui. E o que eu vou compartilhar hoje é uma história pessoal de algo que aconteceu comigo e que eu vou tentar ser o mais sucinta possível, porque assim, foi algo que me caiu a ficha ontem. Ou seja, eu estou gravando esse episódio hoje, dia 17 de agosto, me caiu a ficha ontem, dia 16 de agosto, que foi dia de Omolu, né? O Senhor da cura. E eu achei muito simbólico isso, inclusive, que tá me vindo agora. Eu não tinha nem percebido isso. Mas ok, vamos lá e eu vou te explicar o porquê que aquilo que você tá procurando fora, não importa qual é a situação, tá bem debaixo do teu nariz. Tem muita gente que chega pra mim falando que, é porque eu tô com um problema, eu não tô conseguindo sair do lugar, porque eu tô com problema financeiro, porque eu tô com problema no trabalho, porque eu tô com problema no relacionamento. E tá sempre procurando fora uma justificativa, tá sempre procurando fora alguma coisa, mas aquilo que a pessoa tá procurando tá bem debaixo do nariz dela e ela sequer percebeu. E isso aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa que desde muito nova fui orientada a viver o meu propósito. E talvez você não seja essa pessoa, mas tá tudo bem. Eu, há 10 anos atrás, saí do ensino médio, diferente de 99% das pessoas que saem do ensino médio fazendo a faculdade, indo trabalhar, indo viver a vida, construir uma vida. Eu fui a pessoa que saí do ensino médio tentando entender qual era o meu lugar ao sol, o que que eu tinha vindo fazer. A minha alma, ela já apontava por esse caminho da espiritualidade, mas eu ficava assim, nossa, eu quero viver alguma coisa tradicional. Tanto que uma das coisas que eu sempre falei pra mim, nossa, eu queria muito ser uma pessoa normal. Queria ser uma pessoa que estuda, que casa, que tem filhos e que vive a vida tranquilamente. E eu não fui essa pessoa, né. Mas tudo bem, tudo tem um porquê. Antes da gente encarnar, a gente, como diz, assina ali os termozinhos do que a gente vem fazer aqui nesse mundo, e eu sei que eu não estou aqui a passeio, e talvez você que esteja me ouvindo também não está aqui a passeio, tá tudo certo. Mas o ponto é que desde que eu comecei a minha caminhada dentro da espiritualidade como terapeuta, 7 anos atrás, eu sou uma pessoa que eu sempre escuto que eu preciso criar o meu método próprio. E que eu tenho muito conhecimento e que eu preciso parar de dar força às ferramentas para poder focar naquilo que de fato, né, a minha alma veio fazer. E isso, inclusive, também está dentro dos meus mapas. Eu tenho dentro do meu mapa astral um Marte em Virgem. Marte é a energia que fala, né, do como que a gente faz as coisas na nossa vida, como que a gente executa. E em Virgem ele é muito pragmático, muito certinho, tem uma estrutura formatada. Dentro do Tzolk'in, que é um outro mapa que eu também trabalho, que ele fala sobre propósito, ele mostra o como que o meu propósito se realiza, e é através dessa estrutura também, através dessa forma. E por muitas vezes eu acreditava que essa estrutura era uma estrutura que vinha de fora, de uma ferramenta. Não à toa que eu trabalho com vários mapas, não à toa que eu trabalho com tarô, que eu trabalho com baralho cigano, porque eu acreditava que vinha de fora. E passou-se o tempo e eu ficava ali, né, tentando entender da onde que ia vir esse bendito desse método, como que eu ia unir todas as minhas ferramentas. É aromaterapia, é oráculo para um lado, é mapa para o outro, e eu ficava tentando entender de fato como unir tudo isso dentro da minha vida. Mas não é esse o ponto. O ponto é que eu estava sempre buscando fora aquilo que já estava dentro de mim. E você, assim como eu, é um deus na Terra. Sim, você é um deus na Terra. Você está aqui para criar, para colocar sementes de ideias no mundo, para criar a tua vida. Tu não está aqui apenas para ser o ratinho de laboratório que fica rodando na rodinha. O problema é que nós, desde a nossa infância, somos programados para sermos esse ratinho que fica rodando ali na rodinha do laboratório. E enquanto a gente fica rodando os padrões, os programas no automático da nossa vida, a gente sequer vai perceber o quão inconsciente, o quão dormente nós estamos. A verdade é como se nós fôssemos zumbis vivendo a nossa vida, acreditando que nós estamos vivendo uma super vida, mas na verdade nós estamos todos hipnotizados. E nessa hipnose coletiva, nós vivemos muitos desafios, seja desafios no nosso campo profissional, financeiro, saúde, relacionamento, mas a gente cria muitos desafios.
Porque ao invés de a gente usar o nosso poder de Deus para criarmos uma vida abundante, próspera, alegre, divertida, com saúde, nós estamos sempre orientados, porque nós fomos programados a isso, a olhar para o que está faltando, a olhar para o que não dá certo, a viver no modo sobrevivência, ou seja, com o mínimo, o suficiente, às vezes até menos o suficiente. E nesse movimento, a gente acaba criando coisas ruins, coisas que a gente não quer. E por muito tempo eu criei na minha mente que eu só conseguiria ter sucesso no meu trabalho se eu tivesse o meu método. E aquilo ali me dava angústia, porque eu estava sempre rodando em círculos, sempre patinando. Eu estava sempre insatisfeita com o meu trabalho. Eu não achava que o meu trabalho ele era digno de tanto reconhecimento, apesar de saber que eu sou uma terapeuta incrível, que eu já ajudei milhares de pessoas em mais de 7 países do mundo, eu achava que eu era insuficiente. Eu não me sentia boa. Eu achava que chegou um ponto que eu achava que não era para mim. Só que, volto a dizer, aquilo que você está procurando fora, está bem debaixo do teu nariz, é real. Há 2 anos atrás, no dia 26 de junho de 2024, eu canalizei uma mesa radiestésica, uma mesa super simples, que o objetivo dela, inclusive, era eu colocar dentro do meu curso de Reiki, porque pra quem não sabe, eu também sou mestre Reiki, né, mais uma ferramenta, mais uma terapia, e essa mesa era uma mesa super simples para alinhamento e limpeza. Coisa que a gente faz dentro de um atendimento de reiki, né. E eu estava tentando incrementar os meus atendimentos à distância de reiki. Mas eu não me sentia satisfeita, eu achava que aquela mesa era uma mesa muito simples, muito básica, e que eu ficava assim: "Poxa, tem tanta coisa melhor no mercado, né, pô, não dá para ter um reconhecimento disso". E eu simplesmente ignorei essa mesa, deixei essa mesa guardada às 7 chaves. Apesar de ter usado em amigas que às vezes estavam passando mal, e eu usava e elas falavam, relatavam que elas se sentiam melhor e tudo mais, eu não via valor nessa mesa. Beleza. Passou-se um tempo, no início desse ano, ou seja, no início de 2026, eu entrei em colapso. E nesse colapso eu precisei buscar ajuda terapêutica, eu fui realmente para a terapia, com um psicólogo e tudo mais, e a gente chegou à conclusão que eu tive um burnout. E naquele momento meu mundo caiu, eu não acreditei, porque foi um burnout silencioso, e passou-se o tempo, eu fiquei um tempo sem atender, porque as coisas não aconteciam, eu não tinha força nem para mim, a única força que eu tinha era para poder me cuidar. E eu fui e busquei uma terapeuta que eu tenho de confiança minha para eu fazer um registro acástico. E nessa que eu busquei essa terapeuta para fazer um registro acástico, eu falei com ela: "Olha, eu tô aqui porque eu não sei mais o que fazer na minha vida, eu não sei mais para onde olhar no meu campo profissional. Eu sei que eu vim para transformar a vida de muita gente, mas eu não sei o que fazer na minha vida". Basicamente. Chegou um ponto que eu achei que meu caminho nem era mais as terapias, né. E eu ouvi isso de muitas pessoas. Aí entra mais uma vez os padrões que você carrega e que fazem com que você crie uma vida de desafios. Segura essa informação. E aí ela foi e me trouxe dentro da, né, da sessão, uma mesa. Ela falou assim: "Olha, eu tô vendo aqui uma mesa, e essa mesa é uma mesa que já existe, e tu precisa trabalhar com ela". E eu ficava assim: "Nossa, uma mesa que já existe". E eu sequer tinha lembrado da mesa que eu já tinha, né. Na hora eu me dei conta que eu já tinha mesa, eu falei assim: "Olha, eu tenho uma mesa". E eu não tinha falado pra ela: "Eu tenho uma mesa". Ela falou assim: "Então trabalhe com essa mesa, porque essa mesa ela vai mudar não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas". Passou-se um tempo, eu ainda meio perdida do: "Tá, e aí, né, o que que eu vou fazer? Que mesa é essa? O que que eu faço? O que eu deixo de fazer? Como é que eu crio um atendimento com isso?". Toda procurando fora justificativas, procurando fora validação, criando inúmeros padrões de autossabotagem na minha mente. Até que no dia 24 de junho de 2026, eu recebi o upgrade da mesa. E esse upgrade aconteceu e a mesa surgiu, né. Uma mesa que foi ancorada na força dos sirianos. A minha linhagem estelar é siriana, siriana felina, e através dessa energia eu canalizei, né, a mesa, como diz a versão 2.0, da mesa quântica do serviço siriano. Uma mesa que eu comecei a utilizar para mim e que eu vi a minha vida mudar em menos de 20 dias, através da mesa. Eu comecei a divulgar os atendimentos com essa mesa, pessoas fizeram atendimento, vi a vida de pessoas mudar, pessoas que tinham síndrome do pânico, que começou a melhorar, pessoas que estavam esgotadas, que começou a se sentir muito mais fortalecida, com mais vitalidade. Eu vi a vida de muita gente mudar. E eu não estava entendendo ainda o propósito dessa mesa. É uma mesa que eu utilizo, inclusive, dentro do meu grupo mensal. Toda segunda-feira a gente tem trabalho com a mesa coletivo, né? Inclusive, vai acontecer um trabalho.
no dia 26 de agosto, tá? Olha, antes do próximo eclipse que a gente tem, no dia 26 de agosto vai acontecer um trabalho coletivo com a mesa quântica do Serviço Siriano para quebra de padrões. Tá super acessível, o valor de R$ 59. Vai acontecer às 20 horas pelo Google Meet. Se você não puder estar presente, vai ficar gravado. Eu sugiro que você assista, inclusive, a gravação, tá? Mas todos vão receber o trabalho da mesa, todos que se inscreverem. Então, se você quer participar, clica aqui no link abaixo, vou deixar em algum lugar aqui para você entrar em contato e se inscrever. As inscrições vão até o dia 24. Mas voltando ao caso, eu vi a vida de muita gente mudar com essa mesa. Mas eu ainda não sabia como colocar essa mesa dentro do meu trabalho. E eu ainda estava orientada para fora a buscar o bendito do método. E o que que aconteceu? Ontem, no dia 16 de agosto, quando eu fiz a minha mesa semanal, se eu faço a minha mesa no domingo, eu recebi, durante a ativação de uma ferramenta que a gente tem dentro da mesa, que faz uma conexão da mente física com o nosso eu superior, a seguinte informação: você está sempre buscando fora, mas a mesa é o seu método. Quando eu recebi aquilo, a minha, assim, minha vida caiu, né? Eu falei assim, não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando, porque na minha frente, na minha cara, na minha fuça, há 2 anos, e eu não estava percebendo. Fui mandar mensagem para amiga, você não sabe o que eu descobri, meu método. Como assim o seu método? A mesa é meu método. Ela não tá acreditando. Não tô acreditando. Contei pra outra, tô chocada, não tô acreditando. E literalmente ninguém acreditou, porque ninguém tinha pensado sequer que essa mesa era o meu método. Dentro dessa mesa, eu reuni todas as ferramentas que eu tenho conhecimento. Quando você faz um atendimento comigo de mesa quântica do serviço siriano, eu não vou só fazer a mesa. Existe uma leitura por trás, existe um perceber os padrões. Eu te entrego os padrões mastigados do que você tá vibrando, do que você tá ali rodando no automático. Eu literalmente faço um movimento de mudança e limpeza na tua vida. E é isso que as pessoas relatam. E eu falei assim: caraca, isso eu fazia com os mapas, isso eu fazia com o tarô, mas eu só trazia o padrão, eu não quebrava esse padrão. E dentro da mesa eu quebro esse padrão, junto com a minha egrégora dos sirianos. E quando eu percebi aquilo, o meu mundo virou. Aí eu fui atrás de um amigo e ele falou assim: bora colocar essa mesa no mundo, já passou da hora. E assim, todo mundo dando apoio. E eu falei assim: meu Deus do céu, como que a gente tá sempre focado em olhar fora, olhar aquilo que a gente não tem, olhar aquilo que tá faltando, o que a gente acredita na nossa mente consciente que tá faltando. Sendo que o que a gente precisa tá bem na nossa frente. Talvez você esteja buscando uma nova forma de ganhar dinheiro, mas você é uma pessoa que tem, sei lá, habilidade na cozinha. Tá aí, bem na tua frente. Você tem habilidade com venda, tá aí, bem na tua frente. Você tem habilidades manuais, de artes manuais, de fazer coisas manuais, tá bem aí na sua frente. Talvez você seja a pessoa que tá ali buscando entender por que que o teu relacionamento não tá funcionando, mas tá aí bem na tua frente, os teus padrões, a forma como você tá lidando com a tua vida. Muitas vezes, aquilo que a gente busca fora tá dentro, tá bem na nossa frente, tá dentro da gente. E enquanto a gente tá olhando para os lados, o negócio tá ali, ó, pitando, setinha, pisca-pisca de Natal, olhando para você. Para um pouquinho na tua vida e comece a perguntar: quais são as respostas que eu estou buscando para minha vida neste momento? O que que eu estou procurando na minha vida neste momento? Qual é a resposta? Sobre o quê? No meu caso, era sobre o meu campo profissional. O porquê que eu ainda não tinha conseguido dar certo no meu campo profissional. Óbvio que identifiquei na mesa várias vezes várias emoções que eu tinha de desvalorização, de sacrifício, né? Inclusive emoções essas que vinham até mesmo de antes dessa vida. E a gente consegue mapear tudo isso dentro da mesa. Porque muitas vezes a gente tem determinados padrões que rodam o inconsciente, já dizia Jung, aquilo que você carrega de forma inconsciente, enquanto você não ganha consciência do teu inconsciente, você vai rodar aquilo ali, vai continuar vivendo aquilo e vai chamar de destino. E a verdade é que tudo aquilo que você acredita como um Deus, você cria na Terra. O que que você está acreditando? O que que você acredita que ainda está faltando na tua vida, só que não tem nada faltando na tua vida, tá tudo bem na tua frente. E pode ser que algumas informações elas vão chegando ao decorrer de acordo com o teu merecimento, mas saiba que o que você precisa para este momento, para esta vida, já está na tua frente. Mas enquanto você olhar fora, você não vai conseguir ver. Você não vai conseguir perceber. E foi por isso que, inclusive, eu criei
essa coletiva da mesa quântica do serviço siriano, da quebra de padrões. Justamente para a gente terminar esse período de agosto, que é um período intenso, a gente está aí com 2 eclipses, e literalmente começarmos setembro, primavera, para a gente florir a nossa essência. Sem tantos medos, sem tantos padrões, sem tantos apegos, sem tantas inseguranças. Porque a gente carrega muita insegurança na nossa vida, a gente carrega muitos apegos na nossa vida, mas está na hora da gente quebrar tudo isso. E eu te pergunto, em praticamente 15 minutos, o que que você não está enxergando que está bem na sua frente? É óbvio. É aquilo que já passou pela tua mente inúmeras vezes, você nem sequer dá valor. Pode ser que você esteja vivendo uma transição de carreira e você está falando assim: "Eu não sei para onde eu vou na minha vida". Tá aí bem na tua frente. E eu tenho certeza que você está soltando um sorrisinho muito bobo agora, falando assim: "Meu Deus, realmente está na minha frente". E eu espero que você coloque em prática isso, que você pare de buscar fora o que está dentro de você. E você coloque em prática. Porque tudo que você precisa nesse momento é quebrar os padrões. Os padrões que te colocam ainda nessa mesma vida de limitação, de automatização, de sobrevivência. Tá na hora de você começar a viver com mais presença, com mais essência. O mundo está mudando, tudo está pedindo mudança. O nó do norte está mudando, saindo de peixes, entrando em aquário. E isso pede uma mudança, uma quebra de padrões. Se você tá com vontade de mudar, se você tá sentindo a tua vida chamando para uma transformação, a hora é agora. E eu te espero, se fizer sentido para você, se tocou teu coração, me chama aqui e faça a sua inscrição, que eu tenho uma absoluta certeza que você vai viver uma quebra de padrões, assim, ó, batata. Com a energia dos sirianos felinos, com a energia da mesa quântica do serviço siriano e de toda a egrégora siriana. E, claro, se fez sentido para você, já curte esse episódio, já compartilha com as pessoas, já comenta aqui e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.